Amados, é bom também e muito bom ver a nossa irmã Vanessa aqui. Deus a abençoe, minha irmã. Que bom ver a irmã aqui. Que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria nesta manhã e possamos celebrar o Senhor nosso Deus. Seguimos em 1 de Timóteo e estaremos agora já no capítulo 6, no final, no último capítulo de Timóteo. Não terminaremos hoje, terminaremos, assim nos permitindo o Senhor, dia 14, a segunda parte do texto. Hoje iremos ler do versículo 1 ao versículo 10 e assim estudar este texto das Escrituras. Tem sido uma viagem interessante por 1 Timóteo, por certo, muitas coisas têm falado ao nosso coração, à nossa vida, coisas precisamos de ajustar, coisas precisamos de entender e que nos ajudam a perceber como funciona a Igreja de Cristo Jesus segundo o padrão bíblico e não segundo o nosso próprio entendimento. Amém? Se os irmãos encontraram, por favor, fiquem de pé, vamos ler juntos, os que puderem, vamos ler juntos a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 a 10. Amém? Oremos então, primeiro. Pai amado, que o Senhor seja exaltado em nossa vida, em nossos corações nesta manhã. O Senhor possa ser glorificado nos céus e que neste dia do Senhor muitos se possam reunir para verdadeiramente prestar adoração, bendizer o Senhor. Pai, nesta manhã pedimos pela Tua palavra que ela possa falar nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o nosso coração seja aberto para receber e nós possamos, Pai, sair deste lugar transformados, possamos verdadeiramente nos quebrantar diante do Senhor e glorificar. Perdoa as nossas iniquidades, limpa as nossas mentes, para que a palavra fale ao nosso coração. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6, versículo 1 ao 10 diz: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo facto de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor para os que se beneficiam do seu serviço, são fiéis e amados. Ensine e recomenda essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, e esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Amém? Irmãos, podem ficar sentados e vamos então versículo por versículo, de acordo com o texto. Ainda antes disso, eu queria, esta semana passou alguma coisa interessante, e às vezes os meus filhos dizem, passa uma coisa qualquer em casa, e eles dizem assim, vai sair numa pregação. E às vezes acontece, mas não é sempre também, não é sempre, não é tudo. Eles dizem que é tudo que se passa em casa, sai numa pregação, mas esta semana aconteceu uma coisa em casa que vai sair aqui agora. A Lili estava a estudar para um teste a Lili estava a estudar para um teste ela tinha dois testes na sexta-feira, um acabou por ser adiado e um teste na escola era sobre eu estou a tentar trazer para inglês, agora esqueci em português, agora esqueci em inglês também. Era doutrina bíblica ou algo assim. Esqueci o nome da disciplina. Doutrina bíblica, era algo assim. E ela estava a estudar para o teste e ela disse, eu cheguei a casa e ela disse, podes ver se eu sei as perguntas? E eu acho que de uma maneira que ela queria mostrar que sabia, e porque era um assunto que me importava, ela foi pergunta a pergunta e a uma dada altura do teste ela parou e disse assim, oh, pai, ajuda-me só aqui a lembrar. Justificação é algo que acontece dentro de nós e santificação é algo que acontece fora, certo?
E acreditem os irmãos que eu tive que parar naquele momento e pensar um pouco sobre o que ela estava a dizer e a maneira que ela queria se referir. E na verdade ela está certa. Ela criou, sabe quando você encontra um ponto de referência para você se lembrar da coisa a seguir? Por exemplo, aquelas pessoas que têm dificuldade em encontrar a mão direita da esquerda, elas usam um relógio e sabem que é a mão esquerda. Por exemplo, às vezes, não, a gente cria pontos de referência para lembrar de coisas. E eu fiquei a pensar, da maneira que ela estava a pensar, e é tão verdade, meus amados irmãos, que justificação, sermos justificados, é algo que acontece no nosso interior, no nosso coração, algo até que nós nem temos controle, que é feito uma ação do Espírito Santo que nos justifica, e nessa justificação significa que Cristo tomou sobre ele o nosso pecado e nós estamos livres, fomos justificados pela fé, mas é uma ação de Deus interna no nosso coração. Já a santificação é algo que provém da justificação, mas é algo que externamente é visível. É o resultado da justificação. Embora me demorou 1 minuto ou 2 a pensar no que a Lili estava a dizer, e pensar como é que ela está a ver isto, e pensei para nós, irmãos, é tão sério e importante. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque quando eu, a seguir a isto ter acontecido, no dia seguinte eu estava a olhar a pregação, ainda estava a trabalhar a pregação esta semana, eu acabei muito tarde na semana a preparar a pregação, e estava a preparar a pregação e eu disse, estava a pensar numa introdução para a mensagem e lembrei do que ela tinha dito no dia anterior. Amados, o que nós vamos ver neste texto são efeitos exteriores em santidade de que algo extraordinário e poderoso aconteceu no nosso interior, que é o facto de termos sido justificados pela fé e sermos salvos. A santificação é um ato de Deus também, mas é um ato que nós buscamos, que nós trabalhamos, que se vê, que é visível, que reflete algo que aconteceu dentro, para o qual nós não temos controle ou poder, mas que é tão maravilhoso e extraordinário que é visível exteriormente. Amém? Pela forma de vestir, pela forma de conduzir, pela forma de andar, pelos nossos desejos, ambições, e acima de tudo, veremos no final do texto, pelo texto que o presbítero leu, especialmente onde está o nosso tesouro. Amém? Mantenha um investimento durante a pregação para que nós possamos entender exatamente e melhor o texto. No versículo 1 e 2 do capítulo 6, com a Bíblia aberta, por favor, irmãos, diz assim: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo o respeito. É claro que tem sido uma das acusações, inclusive dos últimos anos, à Bíblia e à Palavra de Deus, de que a Palavra de Deus defende a escravidão. Não é verdade, amados irmãos. A Palavra de Deus, em lugar algum, ordenou que alguém tivesse escravos. Em lado nenhum. O que a Bíblia tem, inclusive no Velho Testamento, é limites à escravidão. Eram leis impostas, dadas por Deus, inclusive através de Moisés, para que a escravidão não acontecesse de uma forma terrivelmente desumana, mas nunca foi uma ordem. No Novo Testamento ainda encontramos pessoas que estavam sob a escravidão e alguns, e muitos, salvos. Gente que era salva, mas que vivia sobre um jugo de escravidão. O que a palavra do Senhor diz no versículo 1 aqui, é que aqueles que estavam debaixo do jugo da escravidão, que estavam recebendo, ou estavam nessa posição, eles deviam considerar os seus senhores dignos de todo o respeito. E eles deviam ter um comportamento cristão em todo lugar, inclusive debaixo de escravidão. Amados, há uma ideia, especialmente aqui onde nós vivemos nos Estados Unidos, de que o cristão deve se revoltar, deve pegar em armas, deve fazer coisas. Em alguns lugares dos Estados Unidos vocês vão encontrar isso. Que o cristão devia andar armado e devia começar a lutar contra o sistema e contra toda a forma de pecado. Meus amados irmãos, a Bíblia não nos ensina tal coisa. Nunca na igreja do primeiro século, debaixo de escravidão, Paulo organizou uma milícia e começaram a matar os romanos e a matar os opressores. E nunca isso aconteceu. O próprio Jesus, quando Pedro cortou a orelha ao servo do sumo sacerdote, amado Jesus, o repreendeu e curou. Em lugar algum a Bíblia nos indica assim. Nunca a Bíblia diz que os escravos deviam se organizar numa revolta contra os seus senhores, antes diz que os deviam respeitar e considerar como dignos. Não significa que concordavam com a escravidão, significa que estavam nessa situação, deviam se conservar santos e puros e obedecer e fazer o seu melhor
para de forma que os seus senhores fossem tratados com o respeito que lhes era merecido. E para que isso? Para quê? Versículo 1 tem a resposta. Literalmente diz: para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Para que o nome de Deus não fosse blasfemado, para que ninguém tivesse nada a dizer contra os servos de Deus, para que a palavra de Deus fosse confirmada e fosse demonstrada que em obediência os escravos deviam suportar e estar diante do seu Senhor. Você diz assim: mas para toda a vida? Mas não, sim, irmão, mas não para toda a eternidade. O problema, o nosso maior problema hoje, irmãos, eu estava inclusive a dizer isso agora na classe em espanhol, é que nós damos tanto valor à nossa vida terrena e ela é tão passageira, tão fraca. Ela só dura um pouquinho, irmão. A gente é que pensa que não acaba nunca, você vai acabar breve. Comparando com a eternidade, você vai se acabar breve. Comparando com a eternidade. Você diz: eu ainda tenho 100 anos para viver. Que bom, irmão, viva aos 100 anos. Que é isso comparado com a eternidade? É nada. Eu estava a dizer à classe em espanhol agora, irmãos, a gente manda os nossos filhos para a escola 15 anos. 12 a 15 anos, depende. Alguns mais. Para eles trabalhar 40. É um investimento muito grande da nossa vida que nós fazemos e pagamos caro, especialmente aqui na América paga-se muito caro, para eles ir trabalhar 40 anos. E se fizer uma carreira de 40 anos, irmão, é muito boa. A maioria não tem uma carreira de 40 anos. Porque até você chegar àquele momento da carreira, que realmente você está desenvolvendo a sua carreira, mas que seja 45 anos. Também ninguém quer trabalhar tanto. Certo? E você investe 15. E às vezes os pais investem tão pouco na área espiritual dos filhos pela alma que é eterna. 15 anos a mandar à escola, pagar contas, obrigar a fazer homework, a insistir para eles trabalharem 40. E a alma que é eterna, às vezes passa-se tão pouco tempo investindo nos filhos, levando à igreja, trabalhando com as crianças em casa, orando, lendo a palavra, tão pouco tempo a trabalhar pela alma que é eterna, porque nós damos mais valor às coisas desta terra do que nós damos à eternidade. Que Deus nos perdoe tão grande pecado. Jesus morreu pela alma, não foi pela sua carreira. Jesus comprou a sua alma, não foi o seu curso na escola. Sim, os escravos tinham que se manter nessa posição e obedecer, mas é só por um tempo, o tempo da vida deles, não a eternidade. Se assim o não fizessem e não fossem salvos, eles seriam escravos, malditos, amaldiçoados, no inferno. Escravos no sentido de prisioneiros, no inferno, debaixo da ira do próprio Deus, que é muito pior. Muito pior. Como é que nós aplicamos à nossa vida? Se você trabalha para alguém, faça o seu trabalho dignamente. Faça o seu trabalho bem feito. Ética no trabalho cristão foi um dos grandes exemplos do pós-reforma, irmãos. Os crentes trabalhavam com uma forma extraordinária, exemplar. E hoje não se nota no local de trabalho quem é crente e quem não é, porque às vezes o não crente é mais zeloso pelo seu trabalho do que o próprio crente. Manter o seu local de trabalho limpo, organizado, mostrar que você gosta de trabalhar, não vai para o trabalho com cara de segunda-feira. O crente vai para o trabalho na segunda-feira com muita alegria, porque tem um trabalho para ir, tem um local para trabalhar, tem algo para fazer, é bom, se alegra, se esforça, mostra o seu exemplo como alguém que está trabalhando como para Deus. Mas você não conhece o meu chefe lá no trabalho, ele é mesmo mau. Se você tem hipótese, vai trabalhar noutro lugar. Se você não tem hipótese, fique quieto e obedeça, porque o escravo não podia sair. E servia ao Senhor e mostrava o exemplo. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo facto de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor para os que se beneficiam do seu serviço sejam fiéis e amados. E aqueles que tinham senhores crentes, podiam, porque os senhores deles eram crentes, podiam tratá-los de qualquer maneira? Não. Eram irmãos, mas também eram senhores. Então tinham que obedecer. Por outro lado, se você tem pessoas que reportam a si, que trabalham para si diretamente, e alguns irmãos aqui têm,
Trate as pessoas que trabalham para si dignamente, com respeito. Se são seus irmãos em Cristo, que bom. Mas o trabalho tem que ser feito, não pode fechar os olhos àquilo que está errado, tem que ser justo para com o seu patrão. Certo para com o que é. Contudo, se você trabalha para alguém que é cristão, trate de trabalhar ainda melhor para mostrar que você ama a Deus e que serve e que se interessa pelo bem do seu patrão, especialmente se ele é um crente em Cristo, é um irmão em Cristo. E Paulo diz assim, ensina e recomenda estas coisas. Você diz, é muito duro. Nunca foi dito que a vida cristã era fácil. O pastor R.C. Sproul dizia que nunca teve problemas até vir a Cristo. Os problemas começaram aí. Eu nunca disse que não tinha grande gozo em Cristo, grande satisfação em Cristo. A nossa vida é difícil, irmãos. É difícil ser crente, é muito difícil. Ninguém falou que é fácil. Jesus não disse que era fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você já reparou que nunca ninguém disse assim, receba esta promessa do Senhor, você terá aflições. E o povo em euforia diz, eu recebo. Nunca vi. Mas é promessa, é tão promessa como tantas outras promessas das Escrituras. Jesus disse que isso iria ser assim. Você vai ter aflições. Mas o que é que Jesus disse? Mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se anime e se fortaleça, porque no final você será vencedor, porque Cristo já venceu. Você estará com Ele na eternidade. É essa a nossa esperança, é essa a nossa alegria, é essa o nosso contentamento, é essa a nossa satisfação. É que nós estaremos com Cristo. Versículo 1 e versículo 2 nos ensina sobre ética no trabalho, sobre ética cristã, sobre forma de trabalharmos, sobre santidade, sobre aquilo que é exterior, mostrando que a justificação aconteceu no nosso interior. O escravo serviu ao seu senhor retamente, corretamente, de forma a que o seu senhor fosse honrado. Santidade exterior revelada através da justificação que aconteceu interior. Versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas, e ele agora vai tratar um pouco dos falsos profetas, mais uma vez, a segunda vez nesta carta. Ou outra vez, reforçar nesta carta. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Se alguém duvida, se alguém não aceita a sã doutrina, se alguém não aceita a verdade do Evangelho pregada, é uma pessoa que é orgulhosa e nada entende. Porquê que é orgulhosa? Porque acha que sabe mais do que Deus. Ela pensa que sabe melhor do que a Escritura. Você já encontrou pessoas que dizem assim, não, mas espera aí, esta parte aqui eu não. Não, assim também não. Também já é muito. Eu não concordo com esta parte, eu não concordo com aquilo. Se a Bíblia fosse escrita hoje, ela era escrita diferente. Já ouviu isso? Já ouvi isso tantas vezes? Se a Bíblia fosse escrita hoje, ela era escrita diferente. Quem disse isso? Como é possível? Deus não sabia o que a Bíblia, o que nós iríamos ser? Alguém falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Nada é mais atual do que a palavra do Senhor, porque é a palavra do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que não somente Ele sustenta todas as coisas, Ele é soberano e determina. Que nós não gostamos muito de dizer isso, não é? Deus determina as coisas que acontecem, irmãos. Deus determina, Ele faz o que Ele quer, o que lhe apraz. Ele é Deus, Ele é Senhor. Não é? Aquele que não aceita, ele é um falso ensinador. E esse tal demonstra um interesse doentio por controvérsias. Veja se você reconhece alguém. Controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da piedade, privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quantos irmãos hoje só ficam em controvérsia, a discutir? Quantos eu já encontrei que mal me abordam, a primeira coisa que querem fazer é pegar num assunto das Escrituras dos quais eles vão discordar e querem ficar a debater aquilo e a chatear com aquilo e só que procuram coisa que seja problemática para ficar a discutir e a verdade das Escrituras se vai desaparecendo na conversação. Irmãos, a salvação é pela graça por meio da fé, diz a Escritura. A Escritura não questiona isso.
Mas quantas vezes a gente encontra uma pessoa que quer discutir o assunto mais uma vez e mais uma vez reforçar e criar um ponto outra vez, coisas que já foram consideradas na história como heresias, que foram consideradas na história como mentiras, e volta ao assunto, e volta ao assunto, e ficam a discutir, e debate para aqui, debate para lá. Eu estou cansado dessa história. A salvação é pela graça por meio da fé, irmãos. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. E eu não quero discutir mais isso. Eu não quero perder o meu tempo com isso. Chega dessa confusão. O que mais há é controvérsia, é história que não importa. Ficam a discutir isto, aquilo, debates. A maior parte das conversas hoje são num nível do ridículo de opinião. E pessoas ficam a discutir isso. Irmão, Jesus é Deus. E aquele que acha que Jesus não é Deus, eu não quero nem perder o meu tempo a conversar. Eu vou-lhe expor que é e acabou. Não fique em controvérsia, de conversa que perda de tempo. Às vezes ficamos a perder tempo, irmãos. O tempo é tão precioso. Eu venho dizendo isto quase todos os domingos, quando estamos, se não todos, na carta a Timóteo, porque me faz sentir a urgência de não perder tempo com controvérsias, com histórias, com coisa que não importa. Paulo fala tantas vezes a Timóteo isto, e até hoje acontece. Debate disto, debate daquilo, coisa que não importa. Enquanto devíamos estar-nos a aplicar à palavra. Pessoa que veio com um pensamento controverso porque ouviu uma coisa de um sítio qualquer, tirou no seu... Irmão, não está na Bíblia, rejeita, nem perde o seu tempo. Quando alguém chegar assim com uma coisa que você nunca ouviu, pergunta onde da Bíblia você tirou. Se não tirou, você diz, eu não quero ouvir. Aqui atrasado, aqui uns anos atrás, eu encontrei uma pessoa que ia trazer uma pessoa convidada para pregar na igreja, fazer uma palestra, tal, uma coisa. E o fundamento daquela palestra era um pensamento da psicologia, de como lidar com não sei o quê. Já nem lembro direito a conversa. E eu perguntei assim, era um pastor que eu tinha um certo respeito e admiração por ele. Eu perguntei-lhe assim, mas espera, mas isso não é um pensamento bíblico? E ele respondeu-me assim, não é, realmente não é, mas é necessário. E eu, como? Com a consciência plena e clara de que não era Bíblia, não era um pensamento bíblico, e ele ia trazer na mesma para a igreja porque achava necessário as pessoas ouvir. Claro que ia ser a palestrante, era uma senhora e era alguém que se intitulava como ensinadora pelas igrejas, um género de pastor ou alguma coisa assim do género. Onde chegou o absurdo, irmãos? O absurdo. Controvérsia, conversa fiada, coisa que não faz falta. Quantas vezes, irmãos, a gente assiste a debates e a filosofias que não há necessidade, já está resolvido. A igreja continua a debater assuntos que já estão resolvidos, já foram resolvidos no primeiro século, já houve concílios, já foram determinados. E hoje continua-se a debater e continua-se a falar e continua a haver alguém que quer só criar confusão. Você irmãos, teve uma pessoa uma vez que me cumprimentou, sabendo que eu creio na salvação pela graça por meio da fé. A primeira coisa que fez foi me abordar como ponto, picar-me, queria discussão. Eu disse, tá bom, irmão, Deus abençoe e tal, e segui avante, não fiquei a discutir. Eu sabia o que a pessoa queria criar problema, e foi aqui, não foi aqui neste local, mas foi no nosso meio, na nossa igreja. A primeira coisa que a pessoa fez foi que queria criar confusão. Irmãos, não estou para isso. Eu não vou discutir isso. A pessoa já sabe. Eu sabia que a pessoa já sabia. A pessoa tem uma dúvida, a pessoa quer um esclarecimento, é diferente. Agora, criar confusão. Mas eu acho. Esse é o seu problema. Somente quando a pessoa começa com eu acho, é você que acha. Não é o que a Bíblia diz. Ficar com o que a Escritura diz e mantermos aí. O que falta, o que há para aí do falso ensinador, irmão, do falso profeta, da pessoa querendo introduzir ideias erradas, temos que preservar e nos manter firmes e fiéis ao que a palavra de Deus ensina só. Apologética, irmãos, virou nos nossos dias motivo de controvérsia, ou desculpa para controvérsia. Ficar a discutir, irmãos, a maioria dos apologetas cristãos, aqueles que deviam estar a defender as Escrituras e criar pontos de raciocínio, eles ficam em conversa fiada que não interessa a ninguém e acabam por desmentir a própria verdade do Evangelho.
os maiores apologetas hoje da Escritura têm sido pessoas que se tornaram de uma tal forma discutindo assuntos que não interessam, enquanto a pessoa do Senhor Jesus Cristo não está sendo exaltada e o fundamento deles não está a ser o Evangelho. E aparece em tudo que é canal público e leva os jovens aí atrás, principalmente os jovens atrás disso. É uma distração, a maior parte deles, algo que deveria ser útil, algo que nós usamos até na pregação. Somos apologetas, defendemos uma causa de apologia, é defender um princípio criando raciocínios nele, mas tem sido completamente desviado e criado um raciocínio totalmente à parte, que só fica na conversa, não apresenta a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É inútil. Depois diz, de facto, a piedade... e os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Gente que está buscando lucro e o seu próprio interesse, seja o lucro financeiro, ou seja o seu próprio interesse para se exaltar, para se achar o máximo, para se exibir, para criar os seus dotes, para achar que sabe. Pessoas orgulhosas. Irmãos, sejamos atentos a isso. De facto, a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. A piedade com contentamento. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Como viemos, vamos, não levamos coisa alguma. Sejamos humildes nisso. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Aprendendo a contentar-nos com o que temos, alegrarmos com o que temos, alegrarmos com aquilo que o Senhor nos dá. Há uma música que os jovens ouvem agora que diz exatamente isso. Estou alegre porque tenho uma cama para dormir, uma comida para comer neste dia. A música em inglês, irmãos, é um desses cantores aí novos que apareceram por aí, mas que... se a perguntarem aos jovens, eles sabem. Eu nem sei qual é o nome dele, do fulano. Eu não me lembro. Josiah Quinn, eu acho que é, ou é o Forrest Frank, é para um deles. E a música é: estou alegre porque tenho uma cama para dormir, tenho comida para comer, tenho o que vestir. E eu achei isso impressionante, irmãos, impressionante. E é nessa geração jovem que está a aparecer por aí, que percebe que contentar com o que tem, se alegrar com o que tem, ser grato por o que temos. Irmão, seja grato pelo que você tem. Seja grato ao Senhor, sabendo nos contentar. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Entenda o que o texto diz, por favor, irmãos. Porque muita gente tem apelado à pobreza devido a este texto. A palavra de Deus não diz que você tem que ser pobre para você ser salvo, tá? Jesus disse quão difícil era um rico entrar no reino dos céus. Era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Muita gente acha que é a agulha de cozer, mas a agulha era aquela porta na cidade, que era das traseiras, que não era a porta principal, onde os camelos não entravam. Tá? Era tipo a porta das traseiras. É o que a palavra significa. Mas se você quiser pensar na agulha, também pode ser. Não faz uma grande diferença. Jesus nunca disse que era pecado ter riquezas, nunca a palavra do Senhor diz que é problema ser rico, ter dinheiro. Jesus não tinha uma casa na praia, como algumas pessoas já defenderam. Eu ouvi uma vez isso. Jesus era muito rico, tinha uma casa na praia. Pegaram no texto. Pedro também tinha uma casa na praia. Ele era pescador, acha que ele morava no interior? E voava para a praia para ir pescar. Não é casa de praia que a gente imagina hoje, não é? Eu ouvi uma vez um pregador explicar que Jesus era tão rico, porque quando ele era jovem e trabalhava na carpintaria do pai, que é outra assumption que nós temos, tá? O pai era carpinteiro, não diz que Jesus trabalhou na carpintaria como nós entendemos, da maneira que nós entendemos hoje, mas tudo bem que possivelmente, normalmente os filhos tinham o trabalho dos pais, é correto, na época, então era possível. Mas Jesus era tão rápido a trabalhar porque ele, com os seus dotes e divino, não é, que alguém chegava lá e pedia uma mesa. Eu ouvi um pregador explicar isto, é muito engraçado. Só é pena que
É que podia ser piada, mas o fulano estava a pregar como se fosse verdade. Jesus é tão rápido, o fulano chegava lá e encomendava uma mesa e uma cadeira. Jesus fazia aquilo em poucas horas e lucrava muito dinheiro, não é? Porque Jesus produzia muito. Que estupidez, não tem outro nome. Que estupidez. Não diz nada disso, então Jesus juntou muito dinheiro e logo que ele começou o ministério comprou uma casa na praia. Eu só me admiro ao pregador não ter dito que ele comprou um jato. Ele era tão à frente, Jesus era tão lá na frente, que possivelmente já tinha um jato também. Não era. Onde chega a loucura humana, irmãos? A burrice. Não, Jesus nasceu, sendo ele o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura, mostrando humildade. Contudo, a palavra de Deus não diz que é pecado ser rico, diz que é uma tentação. Pode ser uma tentação. Amor ao dinheiro, amor demasiado ao dinheiro. Só buscar bens materiais, só lutar por coisas materiais, só lutar por coisas físicas, sendo criando isso como um ídolo, ter mais e querer mais e querer mais e não chegar a ter mais, e a pessoa quer continuar a ter e quer continuar e desviar-se da verdade e não ter mais tempo para orar, não ter mais tempo para buscar a Deus, não ter mais desejo de doar na obra do Senhor, porque se Deus colocou nas suas mãos muito dinheiro é para você doar e fazer bem aos outros. Porque quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, Jesus não disse assim, agora sentai-vos e comei. Jesus multiplicou os pães e os peixes e disse a eles agora, ide e dar à multidão. Quando sobrou, quantos cestos? 12. Quantos discípulos eram? 12. E a gente pensa no cesto, é engraçado, essa outra coisa que vem das historinhas da escola dominical, né? O cesto que eles traziam, aqueles cabazes das vindimas às costas, que é os cestos que sobrou. Pergunta, irmãos, onde é que eles foram buscar os cestos? Estava lá naquele lugar, onde é que eles foram buscar os cestos? Eles foram correr à cidade comprar os cestos para recolher o que sobrou, para que nada se perca. Really? Eles não puderam ir à cidade comprar comida, não era? De onde é que vêm os 12 cestos? Era o prato, que possivelmente cada um carregava, e era um cesto, era uma refeição. Sobrou 12, porque eles eram 12, para eles poderem comer. Jesus multiplicou, deu a eles para eles dar aos outros, mas Deus também cuidou dos seus, dos dele. E cada um deles pôde comer também. O cesto das vindimas. Eu já vi isso nas historinhas comunicadas. E vêm os discípulos a carregar os cestos. Coitados, o que é que eles fizeram com aqueles cestos? Possivelmente foram vender. Fizeram um arcel. Não é que eles foram vender a comida? Não, meus amados irmãos. Era a comida de cada um. Deus providencia para os seus. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida das nossas coisas. Mas se Deus colocou muito na sua mão, é para você abençoar outros. É para você abençoar a obra do Senhor. É para você cuidar daqueles que necessitam. É para você exercer, não é exercer misericórdia, exercer piedade. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é ter dinheiro, é ter amor ao dinheiro. É ser a sua paixão, ser o seu foco. Você tem isto, mas você não pode tocar porque é tão precioso para si. Você lutou tanto por aquilo que cria o nosso ídolo, irmãos. Deus nos ajuda. Não seja essa pessoa que é agarrada. Passa fome para não gastar $5 num café. Eu não gasto $5 num café, eu acho que é muito caro. Mas gasto 2 num café. $5 num café, irmão. Por favor, ganhe juízo, não é? Não sei que ele sobre muito. Com $5 você compra um pacote de café, faz o café em casa, certo? Mas você gasta $5 num café, gasta, o problema é seu. Mas irmão, amém? Gastar, saber ter, saber controlar, não tem erro nenhum. Agora, se a pessoa é aquela pessoa agarrada, é aquela pessoa que só pensa em dinheiro, só busca dinheiro, só trabalha, só anda em função do dinheiro, é o dinheiro que importa, irmãos, torna-se uma loucura. E isso, por essa razão, por essa cobiça, por esse desejo descontrolado por dinheiro e por bens materiais, muitos têm desviado da fé. E se atormentam com muitos sofrimentos. Pessoas, meus amados irmãos, que escolhem profissões e carreiras que sabem que vão lhes impedir de servir o Senhor. Pessoas que escolhem profissões e carreiras que lhes impedem de estar com a família. Irmãos, quantos nós conhecemos, especialmente nós que temos amigos que são imigrantes, que foram para outros países e não viram a família durante anos, que por causa de dinheiro, trocam a família por dinheiro. É só por uns anos, passam às vezes 10.
E a pessoa não viu a família. Não foi passar o Natal com a família, porque não pode mais. Quanta gente, irmão, você acha isto terrível? Quanta gente tem se negado de estar na comunhão dos santos no dia do Senhor por causa de uma carreira, ou por causa de um bocado mais dinheiro, ou por causa de um trabalho qualquer, e a pessoa não se importa de sacrificar o que mais precioso existe, que é a comunhão dos santos sobre a terra, para ir fazer um dinheirinho extra, ou para fazer um trabalho num sítio qualquer, ou fazer uma outra coisa qualquer. É um amor ao dinheiro. E ele se torna em corrupção e destruimento, e se atormentam com muitos sofrimentos, pessoas que sofrem por causa disso. Perdem tudo por causa do dinheiro. Sacrificam tudo para ter um bocado mais, uma coisa qualquer a mais. Não confiam que o Senhor é o supridor. É Deus que nos sustenta, irmãos, é Deus que nos cuida, é Deus que nos guarda. Não aceite trabalho no dia do Senhor, irmãos. Não aceite trabalho no dia do Senhor. É o dia do Senhor, é o Senhor que cuida de si. Ele vai multiplicar o seu segunda a sábado. Você não precisa trabalhar no domingo. Você não precisa de trabalhar na hora do culto. Não precisa, irmão. Ou você confia mais em si próprio, no seu trabalho, do que você confia em Deus. Confie no Senhor. É o Senhor que vai suprir. Nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi. É o Senhor que supre. Você diz, aqueles irmãos que estão com fome, que estão lá em necessidade, lá não sei onde, o Senhor tem colocado no coração de muitos que sustentam e cuidam. O Senhor trabalha de formas maravilhosas. Meu irmão, você sabe isto? Se você é dizimista fiel na casa do Senhor, ofertante regular na casa do Senhor, você sabe quantas vezes apareceu dinheiro onde você não sabia de onde, que Deus cuidou de si, é ou não é? Você sabe isso, irmão? Quantas vezes você já teve essa experiência? Você até esqueceu que tinha um dinheiro não sei onde, ou de repente surgiu uma coisa em sua casa, ou uma coisa qualquer aconteceu, uma promoção no trabalho que você não esperava, e Deus supriu a sua necessidade, você sabe que não lhe fazia falta, Deus deixou você ficar apertado para trazer o livramento a seguir, é ou não é? O Senhor cuida de nós, irmão. Seja fiel ao Senhor. Se você troca a comunhão dos santos por um trabalho extra, você está dizendo a Deus, eu confio mais no meu trabalho, na minha capacidade, do que na tua provisão, na tua proteção com o que tenho. Porque, meus amados irmãos, vale muito mais o que Deus protege os nossos bens e as nossas coisas do que o que nós ganhamos, sabia? Irmãos, eu sei que vocês sabem isto, eu tenho que passar à conclusão, mas eu vi isso naquela van que eu conduzi até cair de podre. Eu vi tantas vezes a mão de Deus, eu era assim, Senhor, mais uma viagem que eu estou quase a trocar. Eu vou ter que trocar de carro mais uma vez. E o Senhor guardou uma após outra, uma após outra. Eu vi tantas vezes. Uma vez eu estava a conduzir o carro e eu orei e disse, Senhor, o que o Senhor já poupou, e este carro, nesta condição, o que o Senhor já poupou este carro nesta condição, obviamente é proteção do Senhor, é o cuidado do Senhor, é o amor de Deus para a minha vida. Sabe que eu nunca disse isso sobre aquele Suburban velho que eu tinha? Eu nunca pude orar assim, porque aquilo era uma teimosia minha. Aquilo era uma teimosia minha. Eu nunca orei assim, porque aquilo era uma teimosia minha e eu queria aquilo. Aquilo foi o meu toy, tá? O meu toy de adulto. Aquilo foi o meu toy de adulto. Nunca pude orar assim. Aquele carro foi diferente. A Soninha teve que dizer assim, os meus filhos não entram mais nesse carro. Esse carro não tem condições de levar as crianças mais. Acabou. Aí eu pus o carro à venda nesse dia. Porque a família é mais importante e ela estava certa. E graças a Deus porque ela fez isso esse dia. Agora a van, não havia outra condição. Foi o Senhor que guardou, sustentou a van na estrada. Finalmente, quando fui para trocar a van, os documentos não estavam prontos, ou o carro não estava pronto. E eu disse assim tudo ao Senhor lá, a luz está ligada, mas não ligou agora. Está ligada há muito tempo, o check engine tem problema de transmissão, tem problema disto, tem problema que está tudo como está. Aí o fulano olhou e tal, e disse, olha, mas o outro carro não está pronto. Volta ao final do dia. Eu disse, eu estava em Ramsey, e eu disse, eu tenho que ir com este carro ainda até Garfield e voltar. E ele vai aguentar. Já estava o negócio feito, mas o carro tem que estar lá, não? Eu entro no carro e disse, Senhor, até casa. Ao meio do dia telefonaram-me e disse, está muito atrasado, só às 7, mas a gente leva-te o carro aí.
E eu disse, e como é que leva o outro de volta? Não, a gente manda uma pessoa aí, ela leva o carro, traz o outro. E vem uma jovenzinha, podia ser minha filha. E eu olhei para ela, tu vais levar este carro para trás? E ela disse, não, vou. Eu acho que foi a primeira venda que a mocinha fez. E eu orei por ela. E disse, Senhor, guarda na estrada. E disse a ela, podes mandar um text message quando tu chegares? À volta de uma hora depois, ela mandou o text, cheguei bem, está tudo bem. Que eu disse, tem cuidado, vai com cuidado. Que o Senhor guardou até na volta para outra pessoa. Porque eu não queria ter prejuízo para a pessoa, eu queria que a pessoa fosse abençoada também, amém? Claro que fiz um bom review à mocinha. Acho que era a primeira venda dela. Da maneira que ela agiu, acho que foi a primeira venda. Graças a Deus. O Senhor guarda, irmãos. O Senhor guarda. Confie no Senhor, que o Senhor guarda, irmãos. Não é prosperidade, não é promessa, não é teologia da prosperidade. É que o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida. Ele nos põe em aperto muitas vezes para nós aprendermos a nossa fé ser provada e confiarmos no Senhor e Ele dá a solução. Mateus 12, 33 a 35. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês ser maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do coração está cheio, do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Embora o texto está a falar muito sobre aquelas suas palavras, o que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. Obviamente, e voltando ao exemplo de início do teste da Lili, a justificação que acontece no exterior, ela é refletida na santificação que vivemos no exterior. Onde está o seu tesouro? É os seus bens materiais? É falsos ensinos? É controvérsias? Ou você vive em santidade no seu trabalho, servindo os outros, servindo o Senhor, confiando no Senhor, usando os seus bens para abençoar outros, para abençoar a obra do Senhor, para cuidar das coisas do Senhor? Meus amados irmãos, a nossa vida fora, ela reflete o que está no nosso coração. Esta é uma das formas de nós sabermos verdadeiramente a salvação que está em nós. E como é que está a nossa fé, o nosso agir. Meu amado irmão, isto aplica-se a todos os momentos da nossa vida. O tema da nossa mensagem era instruções para a vida cristã. E instruções para a vida diária. Quando você lê o texto, pode parecer, não, está a falar de outras coisas que nem me interessam a mim, não tenho nada a ver com falso profeta, não tenho nada a ver com escravidão, não tenho nada a ver com dinheiro, porque eu nem sou agarrado ao dinheiro. Meus amados irmãos, é 3 pontos principais, fundamentais da vida normal, mas que são aplicados na sua vida, do jeito que você vive, seja ele qual for. Ainda que você não trabalhe, você sabe que você tem que respeitar as pessoas que estão à sua volta, que demonstram Cristo. Ainda que você diga, eu não preciso de dinheiro, você tem algum dinheiro que você tem que ter e tem que gerir, você deve geri-lo corretamente diante de Deus, não se apegando a coisas físicas e materiais. E ainda que você possa dizer, não tenho problema com falsos profetas. Irmão, tem. Porque chega assim de todo jeito e de toda maneira. Falso profeta, falsa conversação, heresias e erros. Que o Senhor nos ajude e nos guarde. Vamos orar juntos esta manhã, pedindo ao Senhor que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e que a palavra seja aplicada em nosso coração e todo o nosso viver e nós nos possamos voltar para Cristo e confiarmos no Senhor em todas as áreas. Pois o Senhor é bom e à parte dele nada importa. Que o nome de Cristo Jesus seja glorificado em nosso meio. Fique de pé. Vamos orar.